Seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Sementes Pão Diário Kids. Nós queremos conversar com você que trabalha com a educação cristã de crianças nas suas mais variadas áreas de atuação, você que se interessa pelo tema da educação cristã de crianças. E hoje nós temos um assunto muito importante, um assunto que nós temos muita coisa para aprender sobre ele. Nós vamos falar sobre inclusão de crianças atípicas no contexto da igreja, no contexto do teu ministério. Vai ser muito bom. E veja só, né? Deus fala na palavra dele. Em Atos, no capítulo 10, ele diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme a ele e faz o que é justo, lhe é aceitável. Vejam que coisa linda, gente. Nós temos um Deus que não faz acepção de pessoas, mas ao mesmo tempo considera as singularidades de cada um dos seus filhos. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos recebido todos os tipos de crianças no nosso trabalho, no nosso ministério e ao mesmo tempo procurado observar as singularidades de cada uma? É um grande desafio, né? Para conversar um pouquinho com a gente sobre isso e nos ajudar nessa trajetória, nesse desafio, nós trouxemos aqui a Lidiane Reis Guedes, gente. Olha, ela é casada com o reverendo Davi Guedes, pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana de Curitiba. Ela é mãe da Isabela, de 12 anos, do José, de 6 anos, pedagoga especializada em neuropsicopedagogia e em organização do trabalho pedagógico. Está cursando especialização em neurociência e educação. Já foi professora de diversas instituições de ensino, já foi coordenadora pedagógica, inclusive na Escola Aldeia Betânia, e tem uma vasta experiência em atuação no Ministério Infantil. Atualmente, ela é coordenadora de qualidade e também coordena o programa de voluntariado da Irmandade Evangélica Betânia e está à frente da coordenação do Ministério Infantil da Igreja Presbiteriana de Curitiba. E ela atende crianças e famílias de crianças neuroatípicas, ministrando palestras sobre o tema, falando sobre a inclusão da criança neuroatípica tanto nos ambientes de escola quanto nos ambientes eclesiásticos. Vamos conversar logo? Não sai daqui que tem muita coisa boa para falar sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, Lidiane. Que bom ter você aqui. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com você, Camila. Obrigada. Ai, que bom. A gente tem tanta coisa para falar sobre esse assunto, porque Sim. Acho que nós, como igreja, nós ainda estamos nos primeiros passos sobre esse tema, né, Lídia? Não só como igreja, eu acho que até as escolas eu percebo muito isso, né? Sim. Então, olha, para começar, a gente queria saber um pouco mais de você. A gente sempre procura saber um pouquinho mais do entrevistado. Como é que foi a sua conversão? Como é que foi, em especial, esse chamado teu para essa área de atuação? Pode falar um pouquinho pra gente? Sim. Minha vida cristã é desde o nascimento. Nasci em berço cristão, na igreja presbiteriana, e me converti ali quando criança. Mas eu tive um episódio que me chamou mais atenção, aonde eu fui lá e quis fazer minha pública profissão de fé, ali na adolescência, juventude, por volta dos 17 anos. Mas desde antes eu já também dava aula para crianças. Eu lembro que eu tinha uns 12 anos e eu já dava aula. Então, olha só, já estava ali o meu chamado, Deus falando comigo ali, mesmo sem eu perceber. Menina, a gente está bem surpreso, porque desde o primeiro entrevistado, se eu não me engano, todos tiveram sua experiência de conversão ainda na infância ou na juventude. Que poderoso isso, né? Você lembra de algum episódio da tua infância que você lembra que você teve essa convicção, não, eu quero Deus, eu quero Jesus, assim? Sim, em encontros, assim, de acampamentos, isso sempre acontece, né? Eu ia em acampamento desde criança, EBF, nossa, como EBF fez diferença na minha vida e na vida de muitas crianças da minha cidade, assim, era um evento, né? Cidade pequena, era um evento que tinha e ia várias crianças, então a gente tem muitos frutos de conversão
nessa época também. Então, eu acho que acampamento era aquilo. A gente não queria ir embora, né? A gente voltava para casa e achava que crente mesmo estava lá no acampamento. Porque era uma imersão, né? Com a palavra de Deus, com as pessoas. Então, foi bênção demais. Como faz diferença nessas ações, né? EBF, acampamento. Como faz diferença ações com crianças, né? E quantas famílias vêm para a igreja por conta da criança que foi ali. Criança, né, gente? Por isso, ó, líder, eu sei que é cansativo, mas não deixe de fazer, né? Isso. Porque às vezes a gente pensa, a EBF já foi, né? Foi para antigamente. Nada. Mas ainda hoje tem um impacto enorme. Muito né? importante, sim. E aí você, na juventude ali, você já tinha gosto pelo trabalho com crianças, já dava aula ali, e você tem uma experiência marcante que você lembra aos 17 anos, você falou, né? Isso, aos 17 anos eu fiz minha pública profissão de fé, né? Que na igreja presbiteriana a gente é batizado quando criança, e depois a gente faz a pública profissão de fé como um compromisso pessoal. Entendi. Aí tem um discipulado também para isso. Assim, a mesma Isso. coisa que em outras denominações seria o batismo, assim. Isso aí. Aí a gente faz esse acompanhamento, a gente chama de classe de novos membros, ou então classe de catecúmenos, uma Olha palavra só. mais difícil. E aí o professor, o pastor, algum membro ali da igreja acompanha a gente ensinando e mostrando ali as doutrinas básicas da igreja, o pano de fundo todo bíblico, né, que a gente precisa entender. E aí eu fiz a minha pública profissão de fé aos 17 anos, se não me engano. E você, nessa época, você já sentia um chamado? Como que era na tua cabecinha, assim? Sim, nessa época foi bem forte. Eu fui para uma campanha de King's Kids. E quando Da Jocum, né? Jocum, fui passar uma temporada, são 20 dias em janeiro, fica lá imerso nisso. Eu tive uma experiência muito forte lá com Deus, de ouvir claramente que Ele me queria para falar da palavra dele, para estar no ministério mesmo, sabe? Mas eu não entendia como, assim. Nunca tive um chamado pastoral, não entendo, né? Na nossa igreja também, na nossa denominação, não tem o pastorado feminino, e eu sempre lidei muito bem com isso. Eu nunca me entendi como pastora mesmo. Então, eu fiquei pensando, Deus, como é que vai ser isso? Será que eu vou ser missionária em algum lugar? E comecei a colocar isso diante de Deus. E Ele falou bem claramente sobre que eu iria me casar com alguém que também tivesse se chamado. Não, sério? Então, foi uma experiência bem diferente. Ainda não conhecia o seu esposo nessa Ainda não época. conhecia. Foi um mês antes de eu conhecer ele. Uau! E você sentiu essa convicção que você Sim. ia casar com alguém que tinha esse chamado. E eu estava em oração com isso, em oração íntima mesmo com Deus, e uma pessoa de lá veio conversar comigo sobre isso também. Uau. Então confirmou essa minha oração, né? E aí depois, um mês depois mais ou menos, no final de fevereiro, eu conheci o meu esposo num acampamento de carnaval. Olha só! Quantos anos aí você tinha? Eu tinha 19 e ele 24. Uau! Que legal! Isso. Mas assim, ele já tinha essa convicção que ele já tinha o chamado sim, pastoral? Sim. E aí a gente foi conversar para se conhecer, né? Porque foi muita coisa de Deus mesmo, né? Eu olhei, eu tinha certeza, mas eu fiquei assim, não pode ser assim, né? Eu tô aqui no acampamento, né? Foco. E ele também teve isso, mas a gente foi conversando, se conhecendo. Que legal. E aí quando a gente conversou, e ele era preletor do acampamento, porque ele já estava nessa caminhada, ele era evangelista na igreja dele, então ele foi preletor do acampamento, e quando a gente conversou, ele falou, olha, eu tenho uma coisa aí que precisa ser dita. Eu tenho um chamado pastoral, eu vou pro seminário, se Deus quiser, o quanto antes. Eu falei assim, é isso aí. Só confirmou. Ah, que bênção, como Deus faz as coisas, né? Ai, que coisa linda. E Lid, e aí, bom, nessa época você já tinha essa questão do Ministério Infantil, de atuar com crianças? Sim, mas nunca me vi, é engraçado, né? Porque eu tava lá atuando com crianças desde os 12 anos, a minha mãe era pedagoga, diretora de escola, mas eu, como uma boa filha, assim, de professora, eu não queria ser. Entendeu? Que coisa, sabe que você é a segunda pessoa que fala isso. Mas é assim, né? Porque vê o sofrimento. Eu acho que é isso, né? Vê o sofrimento da coitada lá, né? Quem veio aqui foi a Vivi, da Jocum, do Centro Educacional Unificado da Jocum. Ela falou assim, que Deus mostrou pra ela que tinha um chamado com crianças. Aí ela foi fazer veterinária, foi fazer outras coisas, e ela não queria aceitar isso. Eu acho que é justamente por isso, porque a gente vê que às vezes é um ministério que não tem tanta visibilidade, que assim
É um desgaste grande, né? Mas é um ministério tão importante. Sim, e assim, todo mundo que me conhecia, né, por me ver, eu sempre gostei de criança, sempre. Eu criança, eu era a que gostava de cuidar, brincar, e brincava de professora a vida inteira. Então minha mãe um dia falou, filha, por que você não faz pedagogia? Eu nem pensar. Sério? Não quero voltar pra casa chorando igual você, descabelada. Porque tua mãe já era professora. Minha mãe era professora, diretora do município, assim, né? Meu Deus. Aí a minha tia uma vez falou, mas você ama criança? Eu falei assim, pois é, mas eu não amo a esse ponto, eu acho. Mas assim, adolescente ainda falando, né? Sim. Aí quando eu conheci meu esposo, eu tinha começado a fazer enfermagem. Olha só que tem um só. detalhe, eu não posso ver sangue na minha frente. Mas Aí, é que eu igual tava a fazendo lá, história... né? Ó, gente, assistam depois a entrevista com a Viviane Torresan. É a mesma história. É a mesma Sério? história. Aham. Foi fazer veterinária, depois não tinha nada a ver com ela, depois ela foi perceber, aí teve que voltar Eu atrás, não fiz né? nem um mês. Eu fiz no segundo mês, eu falei, não quero. Aí minha mãe falou, que tal? Pedagogia? Eu falei, acho que eu vou querer mesmo. E assim, fui ainda pensando assim, porque eu também tinha vontade de fazer nutrição. Eu falei, tá, vou fazer pedagogia. E aí depois eu vejo se eu não faço nutrição. E aí tô fazendo. E me casei com o Davi, eu tava terminando a faculdade. Aí ele falou assim, não. Aí um dia ele falou pra mim, olha, fique à vontade, quando você terminar, a gente pode se programar e a gente tenta você fazer nutrição. Eu olhei pra ele, nunca mais quero fazer outra coisa da minha vida. Aí ele falou, o quê? Eu falei, eu amo o que eu faço, né? Já tava aí, comecei a dar aula mesmo em escola e tudo. Meu Deus, você achou, olha Sim. que bacana. E aí vai Que estudando, vai vendo o quanto é essencial essa profissão, quanto é importante. E ministerialmente também pra nós foi... Que bênção. E aí você já usava pedagogia ministerialmente ou você... porque eu vi que você tem uma trajetória secular, né? Isso. Você foi professora em várias escolas e tudo mais. Mas quando você fazia o curso, você já tinha no coração, eu vou usar isso pro Senhor, eu vou usar isso no ministério. Sim, com Você já tinha certeza. isso A gente havendo, né? sabe que esposa de pastor é pau para toda obra. Verdade. Né? Então, quando a gente começou, eu falei, nossa, tá tudo certo, né? Só eu que não enxergava, é aquilo, né? Porque professora, posso ajudar, posso fazer várias coisas, né? Posso trabalhar. A pedagogia também é muito ampla. abrangente, né? E mesmo nessa questão que às vezes muda de cidade, né? Dependendo do que você faz, dá uma travada ali, é uma coisa que professor, em qualquer lugar, você vai conseguir um emprego também, se precisar. Sim. E tudo mais. Então, assim, com certeza eu já usava isso e continuei. Quando fui estudando, era só a convicção do que Deus tinha mesmo, né? Só a confirmação do que Deus tinha, né? Então, quando a gente veio para Curitiba, que eu sou de Minas, nós somos de Minas, e a gente veio há 15 anos. E logo que ele chegou, eu fui na igreja... Ajudei no Ministério Infantil, coordenei o Ministério Infantil da Igreja Presbiteriana do Boa Vista, estruturamos algumas coisas lá e depois a gente foi plantar uma igreja no bairro Santa Cândida, aqui em Curitiba. E aí era isso, né? Os dois ministérios que não pode faltar na igreja, né? Louvor, né? O pastor tá lá, louvor e Ministério Infantil. E aí a gente tava lá, então foi uma bênção. E assim, como agora você sentiu esse direcionamento para trabalhar especificamente com a questão da criança neurotípica, dando suporte à família? Era algo assim que desde essa época você já sentia esse direcionamento na faculdade? Conta pra gente como é que surgiu isso. Eu sempre gostei do assunto. Quando a gente começa a trabalhar em escola, né, a gente vai se debater com isso. Então, como coordenadora, foi mais a fundo ainda, porque daí você ajuda em intervenções, né, acolhimento das crianças, quando acontece alguma coisa em sala de aula. Então, eu fui me aprofundando nisso, né? Mas o chamado mesmo veio a partir da minha família, né? Eu tenho 2 filhos e os 2 são autistas. Então, foi a partir deles, a Isabela, lá atrás, com 3 anos, ela foi diagnosticada com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, a partir dali, eu já fui estudando. E eu sou muito assim, eu vou fazer uma coisa, eu vou pesquisar, vou ler, vou a fundo no que eu tô fazendo, né? E era com isso. Quando eu soube do diagnóstico dela, eu vou pesquisar. Ela é a tua mais velha. Ela é minha mais velha. E aí, quando veio o José... Eu já tinha mais conhecimento, né? Até porque ali com a Isabela, né? Há 12 anos atrás,
as informações sobre autismo ainda não eram tão como é recente, isso, né, como vai aumentando, né? Isso é bom. E quando o José nasceu, eu ficava sempre com uma pulguinha atrás da orelha com alguns comportamentos que ele apresentava, sabe? Mesmo o bebê. Porque hoje em dia a gente sabe que já dá para ter um diagnóstico precoce com bebês. Antes era a partir de 2 anos. Bebê. Hoje não, você já pode notar, não quer dizer que você vai ter um diagnóstico, mas você pode fazer uma intervenção. E isso que eu bato sempre na tecla com as famílias. Nesse momento, eu tô com dúvida, minha filha tem alguns comportamentos que eu acho que é autista, mas o pediatra falou que não é, tudo bem, não pode não ser. Mas se tem alguma coisa no desenvolvimento que precisa ser trabalhado, vai. Porque só nós podemos fazer alguma coisa pelas crianças, não né? Não tem nada a perder, né? Nada a perder, é o que eu falo, não vai perder em nada indo num terapeuta, num psicólogo, numa fono, né? Às vezes a criança tem ali uma dificuldade, um atraso de fala, mas nem por isso é autista. Às vezes a criança anda na ponta do pé, mas nem por isso é autista. Mas às vezes ela tem uma dificuldade motora, às vezes ela precisa de um auxílio ali para desenvolver melhor a fala, alimentação, tudo. Então, viu alguma coisa, já vai. E esse diagnóstico, vamos dizer assim, precoce, um diagnóstico, por exemplo, quando ainda é um bebê, tem vantagens? Ou seja, dá para trabalhar isso ainda quando é um bebezinho? Sim. Tem muitas questões de estímulo que você pode fazer. então, você nota que o seu filho de 9 meses ali, ele ainda não tem um vocabulário que é para essa idade, né? Ou ele não imita. Você faz tchauzinho pra ele, tinha que começar a fazer tchau também, ele não te imita. Aí você já tem que levantar aquela questão, né? Então, ali na caderneta de vacinação, sempre tem os marcos de desenvolvimento. Vai olhando aquilo é nossa base. Então, olha naquilo, já faz isso, já faz aquilo, não tá fazendo isso. Então, vou lá estimular a mãe mesmo. Ou se vê que não consegue, tem alguma coisa além, procura o pediatra, né? Procura algum profissional pra orientar, pra fazer esse estímulo, né? Porque a gente sempre ouviu que cada um tem o seu tempo e a gente precisa entender que isso não é verdade. Os marcos do desenvolvimento estão ali para isso. E olha, essa frase tá em alta, né? Cada um tem o seu tempo. Respeita o tempo da criança. Da criança, né? Claro, a gente tem um limite ali, claro. A criança tá com 1 ano e ela ainda não andou. Não quer dizer que tem alguma questão. Ou a questão da fralda, né? Que realmente isso daí às vezes vira uma pressão, né? Tem que tirar a fralda, tem que desmamar, exatamente. A questão da fralda é questão fisiológica. Não adianta, a criança pode ter 3 anos. Se ela não entendeu aquilo, como funciona, você pode tirar a fralda 50 vezes. Ela vai fazer xixi. E vai fazer ela sofrer. Mas aí você tem que procurar. Então, por exemplo, se espera que a criança tire a fralda a partir dos 2 anos. Antes, às vezes, um pouquinho a criança tira, às vezes depois um pouquinho, mas ela já tá com 4. Não tirou. Precisa acender o alerta, né? Então, você não vai esperar. Você tá vendo, passou dos 2. Passou 2,5, nada. Pergunta pro pediatra, tá? É isso mesmo? A gente tem alguma coisa pra fazer? Aí vai investigar. Às vezes a criança tem algum problema ali na bexiga que não consegue segurar, né? Tem tanta gente que tem... Vale a pena investigar, Vale a pena investigar, então precisa disso. Você mencionou que nem sempre o pediatra, ele é sensível a esses sinais. Se a mãe percebe algo, o pediatra não percebe, qual seria o caminho, Lídia? Que profissional busca? E depende da área ali, né, que a criança tem dificuldade. Na área motora, pode procurar um fisioterapeuta, pode procurar um terapeuta ocupacional, e assim vai, né? Na área de audição, fala, vai procurar fono, né? Então, a gente... para falar de diagnóstico mesmo, a gente fala que o diagnóstico do autismo e de outras também questões neurodivergentes é multidisciplinar. O que significa isso? Não é só para uma pessoa. Você não vai lá, a não ser que seja muito gritante, como o caso do meu filho José, por exemplo. Ele dava todos os sinais. Ele começou a beber, como eu falei, eu olhava algumas coisas, principalmente depois que começou a sentar, comer. Eu olhava, ele estava sentado se balançando, com 8 meses de idade ele estava lá se balançando, ele estava lá no berçário da igreja. Foi a primeira vez que eu notei, assim, porque eu não ia para a escola. Em casa a gente dava toda atenção, só tinha a irmã, então era fácil ali. Aí no berçário da igreja, tava lá todos os bebês brincando, interagindo entre si, o José tava lá isolado, por ele mesmo, né? Ele lá quietinho, sozinho,
sentado, se balançando e empilhando um brinquedo que não era um brinquedo de empilhar, por exemplo. Aí eu cheguei lá um dia, foi assim, o primeiro grande alerta que eu tive. Aí eu abracei, a primeira atitude que eu tive foi abraçar ele e falar, para de se balançar, filho, por que você está se balançando? Então tem tudo isso, um processo que a gente passa, e que é isso que eu converso bastante com as famílias, que é isso, de entender, perceber, aceitar, luto. Eu falo muito sobre isso, que eu ouvi isso de uma grande amiga e da minha chefe, que é minha grande amiga, ela falou, a gente precisa passar pelo luto do filho perfeito. Ninguém que tá grávida, né, tá gestando um filho, fala assim, ai, será que vai vir com alguma síndrome? Ai, né? Não, você ora a Deus que venha um filho perfeito. Não quer dizer que não seja perfeito, né? Mas a gente sabe que tem uma dificuldade, é neurodivergente, então a gente tem um processo ali de aceitação e de luto. Eu preciso chorar esse filho aqui que eu almejei e que não vai acontecer, que não foi, né? Mas a partir disso, olhar para Deus e como eu posso como eu posso passar por isso? O que o Senhor quer de mim nisso, né? Então foi aí o meu grande despertar para essa questão da neurodiversidade. Foi já a partir da Isabela ou foi com José mesmo que teve aquele, não, eu vou investir nisso, esse é o meu chamado, Deus está me chamando para isso? Foi mais a partir do José, porque quando a gente descobriu o diagnóstico do José, a Isabela tinha 8 anos para 9, não lembro direito. Então passou um tempinho, uns 4, 5 meses, a Isabela recebeu o diagnóstico de autismo. Então dela foi tardio. Então quando eu me vi assim, poxa, meus 2 filhos são atípicos. O meu esposo é atípico, porque lá no processo da Isabela, quando ela foi diagnosticada, o pediatra dela, o neuropediatra que atendeu ela, perguntou para o meu marido na consulta, você trata com quem o seu TDAH? Aí ele olhou, quê? Ele falou assim, é nítido que você tem TDAH. Então foi um bolo, assim. Então, assim, o processo com a... O profissional já conseguiu identificar, assim. Porque era nítido. Mas a gente que não tá nisso, né, muitas vezes, ou já conhece a pessoa há muitos anos, sempre acha, às vezes, que é o jeito dela, né? É o jeito, é assim mesmo. E você vê como a nossa geração não tinha esse entendimento. Esse olhar, visão, né? Não. Eu tenho também alguns amigos que é exatamente assim. Primeiro diagnosticou o filho e depois foi se dar conta que o pai... Isso. Que coisa, né? É porque é carga genética, né? Então, aí a partir do José, quando eu vi... Porque o processo da Isabela foi um tanto quanto conturbado. Essa parte, assim, de aceitação foi mais difícil. Eu era a primeira filha, a única filha ainda, né? Sim. E até eu levei, fiz tudo o que devia fazer, mas às vezes eu sempre olhava e duvidava, sabe? Eu falava assim, isso é coisa da cabeça das pessoas. A Isabela não tem nada. E ela foi crescendo e aí foi evidenciando. Tanto que algumas coisas a gente não entendia, a gente não explicava. E era autismo, só que a gente não sabia, né? Então a gente foi consultar com um médico, teve que trocar o neuropediatra e fui lá falar o histórico dela. Aí a médica olhou, observando, eu contando algumas coisas dela, ela falou assim, olha, eu tô desconfiada de uma coisa. Perguntou, tem algum autista na família? Aí eu olhei pra ela e falei, o irmão dela. Falei, então eu tô bem desconfiada de que ela também seja. Aí a gente foi fazer a avaliação neuropsicológica, que é assim que acontece. Assim, o diagnóstico, como eu tava falando lá atrás, né? Que é multidisciplinar, acontece geralmente família, escola, médico, neuropediatra e psicólogo, alguém aí dessa área da saúde, psicólogo, neuropsicólogo. Então, se a criança, geralmente, ela é mais velha, como... acima dos 2 anos, pode se procurar diretamente, por exemplo, um neuropsicólogo para fazer uma avaliação neuropsicológica. E a avaliação neuropsicológica não é só para autismo, não é só para TDAH, ela vai ver um todo ali. Tem vários testes que a gente fala, né? Várias avaliações que podem ser vistas no geral, global, sem dar uma direção para algum transtorno, que vai falar, ele tá além aqui, isso qualquer pessoa pode fazer, né? Então ele tá além aqui na parte cognitiva, que é de aprendizagem, mas tá aquém aqui na parte relacional, ou tá na média, na parte de comunicação, e você vai ver o que tem que trabalhar. Igual eu tava falando lá, viu? Acendeu uma luzinha. Eu falo que a mãe não pode ignorar a pulguinha atrás da orelha. Quem é mãe sabe, não sabe? Vê seu filho ali tá meio cabisbaixo. Você vai olhar, não tá com febre, mas você fala, vai vir. Não fala? Nossa, daqui a pouco vai ter febre. Mas você acha que as mães nessa área da neurodivergência e tudo, elas têm um bloqueio, também um medo
Tipo assim, não vou pesquisar porque... Senão vou achar. Tá, mas esse é meu conselho. Vai pesquisar. Porque se você achar, pelo menos você vai ter algo a fazer. Porque o que acontece? A gente estava falando ali de intervenção precoce, tá? É um bebê, vai dar o diagnóstico pro bebê, se for muito gritante assim, né? E os profissionais avaliarem, verem, não tem como, é assim. É autista, é TDAH ou tem alguma outra questão? Tá, tudo bem, mas não é atrás do diagnóstico, né? Então, às vezes, você vai atrás porque você pode fazer uma intervenção precoce. A gente tem casos de crianças, bebês que foram feitas intervenções, né? E a criança foi adquirindo as habilidades que com 2 anos ela não tem diagnóstico. Mas não quer dizer que, entre aspas, não é, mas conseguiu se desenvolver. Porque a gente fala da neuroplasticidade cerebral. A neuroplasticidade cerebral é a capacidade do cérebro que ele tem de se adaptar, de aprender, de fazer novas conexões dos neurônios. Quanto mais novo, está se desenvolvendo ali ainda, né? Quanto antes. Então, o boom dessa neuroplasticidade é até os 6, 7 anos, assim. A gente continua. Hoje em dia os estudos mostram, as pesquisas mostram que até os adultos, porque antes falava que parava, a gente não tinha mais essa capacidade, mas tem. Os estudos mostram que hoje até os adultos têm, mas aí o que é? É mais difícil, porque alguns neurônios já se foram, né? Se você não desenvolveu aquela parte, você precisa voltar a desenvolver para ativar aquela parte do cérebro, aquela parte do neurônio. Ou seja, então, é extremamente importante que esse diagnóstico venha antes dos 6 anos. E se não vir o diagnóstico, vem a intervenção. Igual eu falei, muitas vezes o pediatra fica quanto tempo na consulta com a criança? Não é que a questão, muitas vezes é a questão de que o pediatra não estudou muito, não está por dentro dessa área, ou tem uma mentalidade que acha que é bobagem, ok. Mas também tem a questão de que fica pouco tempo ali numa consulta. No máximo 1 hora, né? Se for para um plano de saúde, 20 minutos e vamos lá. No máximo 1 hora. Pode ser que o pediatra não perceba, né? É igual aquele negócio, a criança tá lá chorando em casa, tá falando que tá doendo tudo, a gente chega lá, ela começa a pular igual uma doidinha lá no consultório, a mãe e o pai fica com aquela cara, né, de... Tô mentindo. Ela tava ruim. Isso, acontece de chegar lá no consultório e não apresentar nenhuma característica. E o pediatra fala, nossa, que calmo, que não sei o quê, entendeu? E Lídia, você então, recebendo o diagnóstico e as suas crianças já frequentavam o Ministério Infantil e tudo mais, você já percebia a necessidade da igreja estar preparada para receber essas crianças também? Veio essa luzinha para você também, junto com o diagnóstico dos filhos? Com certeza. O que acontece? O que eu vi é que desde lá da Isabela, né? A Isabela sempre eu precisava estar acompanhando ela, ou alguém mais, entre aspas, exclusivo, porque ela era uma criança, o TDAH dela é bem forte, então ela não parava. 3 aninhos ali na salinha, ela não parava sentada para fazer atividade. Então, assim, eu sei que eu fui poupada de muitas coisas por ser, né, não vamos ficar chamando a Lídia toda hora, mas muita gente ajudou ali, né, nos bastidores, para que ela se sentisse bem, para eu não ter que ficar lá toda hora com ela, mas já tinha necessidade desse suporte. Então, quando eu me vi dessa forma, assim, não, a gente precisa capacitar para que também não seja uma coisa que eu vejo muito hoje, que é taxar a criança, né? Essa aí não para. Não, aquela ali tem formiga. Essa não dá pra ficar no Essa não dá pra ficar. Atrapalha as outras, né? A gente vê muito isso, Isso né? mesmo, essa mentalidade. Graças a Deus, com os meus eu nunca tive isso. Mas eu sei que isso pode acontecer. E isso pode passar pela cabeça das pessoas. E aí o que eu falo? É só falta de informação, de conversa, de troca, né? Então precisa ter essa informação. E a gente começou esse trabalho na nossa igreja a partir de nós. O Davi falando, o Davi sempre falou muito abertamente, e eu também, e a partir de quando a gente abriu, sim, os nossos filhos são autistas. Foi engraçado, até parece que choveu autistas assim, na nossa igreja. Então, e assim, por isso, por quê? Porque a gente se abriu e a gente entendeu, Deus, é isso que você tem pra gente, pra que a gente alcance outras pessoas e que o Senhor alcance outras pessoas através dessa causa que é a nossa, né? A nossa vivência. É muito bom você falar de conhecimento, mas quando você fala de conhecimento e vivência, né? Na prática, né? E você
tá entendendo mais um pouco, né? Você tá vivenciando o que você tá falando. Então, acho que isso fez diferença também nas nossas vidas, assim. Uau, Lid. E assim, você falou que você começou a perceber que a igreja precisava se preparar para receber essas crianças, para saber como lidar e com as famílias. E como começou o trabalho de vocês ali na Presbiteriana? Você falou muito de informação. Só falta informação. As pessoas têm que começar com a informação. Foi por aí? Foi numa palestra? Como é que é isso, assim? Começar a trazer a igreja para esse tema? A gente começou primeiro no Ministério Infantil, que é o lugar, assim, que as crianças chegam e muitas vezes os pais não falam, né? Não falam. Tem todo esse processo que eu falei. Então, às vezes, a família não gosta de falar, até para não ter um olhar, assim, preconceituoso, mas não nesse sentido pejorativo, mas de ter um preconceito mesmo. Que limite, né? Isso, que limita. Então, às vezes, o pai não gosta de falar. E, às vezes, o pai nem sabe. Então, muitas vezes acontece isso. A gente vê na igreja, a gente olha assim e fala, olha, tem alguma coisa, né? Às vezes não tem nada, mas, assim, esse comportamento precisa ser trabalhado. E aí, a gente precisa, a partir disso, trabalhar com toda a equipe. Então, a gente começou a dar capacitação na igreja com o pessoal, com os voluntários do Ministério Infantil. Então, vocês começaram com equipe, com os voluntários do Ministério. Isso começaram aí. a capacitar eles com palestra e tudo mais. Deus foi muito gracioso com a gente, que assim que eu descobri o diagnóstico do José, né, e comecei com essa minha vontade, falei, eu preciso de alguém que eu não vou dar conta. Nossa igreja tem bastante criança, assim, cerca de 150 crianças por domingo, eu tenho 120 voluntários, então falei, não vou dar conta sozinho. E ele, nessa época, ele mandou uma menina que estava já frequentando, mas veio pandemia, porque o diagnóstico do José veio bem na pandemia, assim. Então, ela estava meio online, aí depois foi voltando, e eu sempre chamando voluntários, eu falo que eu sou ótima para recrutar pessoas, que eu vou falando lá nos grupos, vou gravando vídeo, vou chamando, e aí ela me procurou e falou, eu sou terapeuta ocupacional, trabalho com autistas, eu comecei a chorar, assim. Aí eu falei, você chegou na hora certa. E foi uma bênção. Ela tá lá nos apoiando, nos ajudando. Então, a primeira palestra que a gente fez sobre crianças atípicas foi com a Isabela, que é essa menina que tá lá, que é TO, uma grande profissional e nos ajuda até o momento, assim. Tá. Então, tem a parte de capacitação da equipe do Ministério Infantil. E aí, qual seria o segundo passo, né? Porque a gente também... Tem as famílias das outras crianças que muitas vezes tem que compreender também a visão, né? Sim. Tem algum segundo passo, tem uma segunda etapa que você... Sim, aí a gente abre sempre, assim, até na capacitação do Ministério Infantil, eu sempre abro para a igreja, para os pais virem participar, porque a gente fala de tanta coisa legal, a gente fala de desenvolvimento infantil, a gente fala de contação de histórias, a gente fala de como aplicar a palavra, vai dando... recurso de capacitação para os professores, mas que você pode usar em casa com seu filho, né? Então a gente sempre abre. Mas aí a gente foi fazendo palestras para a igreja, convidando ali, principalmente no mês de abril, no dia 2 de abril, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Então sempre eu faço alguma ação nesse dia. Então a gente fez já durante a escola bíblica dominical, convidando os adultos para os adultos. Então tem tido um impacto bom. E a partir daí, despertando, porque eu falo que essas palestras, essas conversas, é mais uma sensibilização. Não dá para você falar tudo ali. Sim, né? A gente apresenta nomenclatura, apresenta os dados, de onde surgiu, o que é. Informação e falar por que a gente está falando sobre isso aqui. Né? Por que a gente precisa falar de autismo aqui hoje, por exemplo? Porque a gente entende como cristãos que o evangelho é para todo mundo. Né, para toda criatura. E aquela pessoa neurodivergente, ela precisa entender o evangelho na linguagem dela. Assim como a criança precisa entender também, a gente não faz isso no Ministério Infantil, a gente apresenta o evangelho na linguagem dela. Ela precisa entender que Cristo morreu por ela precisa entender esse plano de salvação. E as crianças e adultos neurotípicos também precisam ter essa oportunidade, né? E a gente precisa entender que ter pessoas neurodivergentes, ter pessoas atípicas na nossa comunidade é um privilégio para nós de conviver, né? É um privilégio para nós. Eu gosto muito de usar, né, o trecho de Êxodo 4:10, vou ler aqui, que diz assim: Então disse Moisés ao Senhor,
Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Quem fez, né? A gente sabe que tudo isso também aqui é fruto da queda. O pecado nos tornou imperfeitos, nos tornou doentes, nos tornou atípicos, mas nada disso foge do plano do Senhor, né? Então, quem fez? Ele vira para Moisés e fala, pode ir. Então, que oportunidade que Deus está nos dando também de conviver com essas pessoas, de aprender com elas, de ouvir o Evangelho através delas e elas através de nós. Então, a gente precisa, como cristãos, como igreja, a igreja precisa estar, assim, ser a primeira. A gente fala que a igreja, ela deve ser o exemplo da sociedade. Então, se isso não começar dentro da nossa igreja, como que a gente espera isso da sociedade como um todo, né? A gente precisa começar ali, então... E Lide, até pra gente entender como é importante a gente se preparar como igreja, quais são as principais falhas da igreja nesse aspecto? Só para tentar entender a importância. Olha, muitas falhas começam nessa questão da desinformação. Então, a gente tem isso em todos os lugares, não só na igreja, mas quando a gente não tem informação, a gente meio que nega a questão, né? Quantas vezes, porque, como a gente estava falando, os estudos sobre autismo cada vez avançam cada vez mais e se você for contar, há 10 anos já tinha muito menos informação, imagina há 30, há 40, há 50 anos atrás. Então, a gente convive com pessoas na igreja que podem olhar e falar assim, isso aí é frescura, isso aí é falta de educação, isso aí não foi ensinado em casa, olha que absurdo essa criança, o que ela está fazendo, a mãe não dá limite. Então, isso vai acontecer o quê? Ou distanciamento. Ver uma criança mais agitada, uma criança que não se comporta como as outras ali e já pensa assim, isso daí é falta de educação. Isso. Nossa, não dá limite. O que é isso, né? Então, assim, não culpo essas pessoas, porque isso muitas vezes é falta de informação. Claro que tem gente que vai além do limite, né? Tem a informação, sabe, mas ainda assim, aí a gente tem outro tipo de conversa, né? A gente chama pra conversar, a gente vem aqui, vamos conversar. Mas eu acho que a primeira coisa é essa questão da informação e a questão de ter esse olhar, né? Eu preciso do diálogo, eu preciso trazer as pessoas para perto, eu preciso saber o que elas necessitam. Então, para saber o que elas necessitam, elas precisam estar aqui e eu preciso acolher. Então, como que a gente quer receber, por exemplo, uma pessoa surda na igreja, se a gente não tem quem interprete para que ela ouça, né? Ouça do jeito que ela precisa ouvir, para que ela veja. Como é que a gente vai receber um cadeirante na igreja se a gente não tem um espaço, uma rampa para ele subir, né? Adequação, isso é a obrigação, porque isso está diante da lei, é lei. Olha só. Todos os estabelecimentos precisam cumprir algumas coisas, isso é público, né, para todos. Mas, como eu disse, a igreja precisa ir além, precisa dar um passo a mais. Além de ter espaços adaptados, eu quero levar o evangelho. Então, assim, falhas que a igreja comete é de não ter esse olhar. Porque se você não está tendo esse olhar, você não está sendo igreja por completo, né? Sim. Porque a igreja é um corpo, é feito de várias partes. Tem algum dedo faltando ali, né? Tem algum braço amputado. Sim. Então, a igreja é para todos, né? Para todas essas crianças, essas famílias. Então, é promover. Então, o que a gente tem feito agora, um passo adiante na nossa igreja, é a gente estar estruturando e criando um núcleo de inclusão. Então, a partir disso, eu chamo ali profissionais da área que a gente tem na igreja e pessoas que são interessadas. Querem ajudar Tá nessa disposto, área. vem, isso aí. Não é porque não tem uma formação específica que não dá para ajudar. Não, com certeza. E porque a gente vai dar treinamento, a gente tem já os profissionais especializados que já estão ali na linha de frente, que a gente vai dar treinamento para quando chegar na igreja, a pessoa saber, essa igreja é inclusiva. Vai estar isso em vários lugares, a gente vai fazer uma identificação ali, porque se acontecer alguma coisa ali, uma crise, alguma questão que precisa de ajuda, já sabe aonde procurar. E eu acho que a pessoa que entra num lugar e vê que ela é bem-vinda de alguma forma, ela vai voltar, ela vai ficar feliz, ela vai sentir... visitante. Isso, e a gente... uma criança típica que é bem recebida. Meu Deus. Sim, eu falo assim, que os pais, a gente
como pai e mãe, a gente vai num restaurante, a gente vai em qualquer lugar, a gente não procura um lugar que receba bem os nossos filhos? Por que a gente acha que na igreja vai ser diferente? É lógico, a gente vai na igreja para buscar Deus, para adorar, Ele é o centro de tudo. Mas a gente precisa ter suporte, condição de estar ali, né? Se não tem, a gente vai procurar um outro lugar, né? Com essa adequação. Então... E Lide, e a igreja assim que identifica, por exemplo, se a gente está falando com algum líder de ministério infantil, a gente está falando com alguém que atua em ministério infantil e está identificando ou quer identificar se existe alguma criança típica no seu convívio, às vezes até os pais não sabem, e qual o caminho que você dá? Olha, quais sinais você pode observar que aquela criança que você pensa que é uma criança mal educada, agitada, pode ser uma criança neuroatípica. Como que esse líder, esse professor pode ficar mais sensível a isso e às vezes até ser um instrumento de Deus na vida dessa família para dar algum toque nesse sentido? Sim, eu falo que criança, todo comportamento, ele tem um motivo, ele tem algo por trás, né? Se a criança tá fazendo birra, ela tá querendo sinalizar alguma coisa, ela tá com fome, ela vai falar, né? Ela tá chorando, ela tá sinalizando que ela tá com alguma dor, ela tá fazendo birra, ela tá gritando por ajuda, né? A gente vê isso nos bebês, eles não falam, então qual que é a reação, né? Então, se a criança tá apresentando algum comportamento excedente do comum, ela tá pedindo ajuda de alguma forma. Pode ser que não seja nada, né? Pode ser que você tenha uma criança ali que passou, mas alguma coisa nada que eu digo assim, nada de diagnóstico, mas a criança passou por alguma coisa, seja em casa, seja na escola, seja alguma coisa tá sinalizando. Então a gente como igreja, a gente tá ali para isso também, né? Para dar suporte para essas famílias. Então é perguntar se tá tudo bem, né? E aí é uma área sensível, né? Porque primeiro a gente precisa deixar claro que a igreja não é um ambiente terapêutico. Então a gente dá vários cursos, a gente dá palestra, dou recursos até que são aprendidos ali em clínicas, que os pais fazem em casa, recursos visuais para trabalhar com as crianças atípicas ali dentro da sala de aula, mas não quer dizer que é para virar um ambiente terapêutico, é só um suporte, é uma ajuda que vai ajudar tanto o professor, o Ministério Infantil e principalmente as crianças para se organizarem melhor e conseguir participar da aula de maneira mais integral possível. Mas não é um ambiente terapêutico, não é um ambiente que eu vou dar diagnóstico, não é um ambiente que eu vou falar, fulaninho não é, a gente não pode, não deve fazer isso, né? Mas é olhar, observar aquela família e com todo o cuidado do mundo, porque a gente pode ofender, porque a gente pode se precipitar, mas trazer para perto. Sempre tem nas igrejas, né, pastores responsáveis por isso, líderes. Então, os professores que observam alguma coisa, levem isso pro líder e falam, olha, eu tô achando. Se tem um núcleo de inclusão, se tem alguém ali que você sabe que pode ser um apoio, fala. De repente, a pessoa vai lá, visita, olha, vê. E aí o que pode fazer é essa conscientização, conversar, a pessoa mais próxima ali, o discipulador, alguém que está mais próximo dessa família, abordar de alguma forma, olha, tá acontecendo alguma coisa, a gente notou que fulano tá apresentando isso, tá mais agitado do que o comum, e aí vai com cautela, né, com calma, porque isso também pode afastar a pessoa, né? Sim. E a gente não quer isso, ali não é um ambiente para isso, de diagnóstico, mas pode ser um ambiente de orientação, de abrir os olhos, né, de conversa. Sim. E Lide, em relação às próprias crianças do Ministério Infantil, porque eu acho que algumas crianças é impressionante, naturalmente são sensíveis, né? A outra diferença, acolhem, mas algumas crianças também correm um risco de, né, afastar, de perceber o diferente de uma forma que não é conveniente, né? Vocês têm um trabalho com as próprias crianças, delas entenderem as diferenças, delas receberem um amiguinho. Como é que é isso? Também tem que se pensar nisso dentro da igreja? Sim, é importante, né? A gente, capacitando a equipe, a gente já sempre dá esse olhar. Então, por exemplo, algumas crianças precisam de recursos para adaptação. Um exemplo, o José, às vezes, ele precisa de abafador de ouvido. Então, ele vai com um foninho lá, que é colorido, que é um abafador. Ou então a gente tem lá no Ministério uma caixa de recursos, que a gente chama, que são alguns brinquedinhos, né, que a gente chama de
de fidget toys, que tá bem em alta, mas o que? Eles são brinquedos sensoriais, que ajudam na regulação emocional dessa criança, na concentração. Então, às vezes, para uma criança conseguir sentar e ficar ouvindo o professor, ela precisa estar mexendo em alguma coisa, ela precisa estar sendo... tendo esse outro estímulo ali para ajudar na concentração. Então, é a hora que eu falo para os professores, eu falei assim, olha, mas aí não vai achar que é diferente, eles vão querer tudo brincar. Eu falei, é a grande oportunidade de falar. Fulano precisa disso para se concentrar. Ele não é apenas um brinquedo, é um recurso. Mas depois que acabar a aula, ou depois que ele usar, a gente vai deixar vocês brincarem também. Mas isso é importante para eles saberem que o diferente também tá ali. Então, da mesma forma que às vezes um precisa usar um óculos. Todo mundo vai ter que usar óculos? Não, vamos entender. Esse óculos é porque ele precisa. Então, isso aqui é porque ele precisa. Mas depois a professora pode mostrar, porque é brinquedo, né? Então, você pode ajudar o amigo, senta do lado dele. Às vezes acontece uma crise, as crises nem sempre, aliás, nunca são tranquilas. Então a criança às vezes pode tentar bater, jogar alguma coisa. Então a gente tem que treinar a pessoa a conter, né? Com carinho, com amor ali, até chamar os pais. Não faça mais nada na igreja, como eu disse, no ambiente para isso, mas retirar a criança da sala para não expor ela às outras crianças. Explicar depois para a criança, o amigo ficou irritado, ele se desregulou. Isso acontece porque ele tem muito estímulo, né? Então eu falo assim, só um pouquinho para dar uma ideia que assim, o autista, ele percebe demais os estímulos. Então, enquanto a gente está aqui conversando, você está concentrado em mim ou em você, mas pode estar acontecendo várias coisas aqui em volta no estúdio, mas a gente está aqui, Tem luz aqui forte no nosso olho, tem um ventilador, às vezes um ar-condicionado, às vezes vibra o telefone. Tudo isso é muito notável, muito perceptível para o autista. Então, isso são vários estímulos que vão para ele se concentrar aqui, é uma força mental, uma carga mental muito grande. Então, é onde acontece crise. Então, imagina para a criança, em sala de aula, no Ministério Infantil ou na escola, tá ela e mais 20 alunos, todos conversando ao mesmo tempo. Aquele barulho, ela tem que fazer a tarefa, tem que prestar atenção na professora, saber que, né? Que desafio. É um desafio enorme. Então, isso para adultos também, a gente não pode esquecer que o autismo não é uma doença. Isso é muito importante falar, é uma condição genética, né? E ele acompanha a pessoa pro resto da vida. Então, a gente precisa ter essa conscientização também da igreja toda, porque esse autista que hoje é criança, ele vai virar adolescente, ele vai virar adulto, e voltando lá na sua pergunta, uma das falhas é que a gente precisa saber que o autismo, por exemplo, nível 1 de suporte, que é um autismo que hoje em dia se fala de suporte, não vai ter mais essa nomenclatura de suporte. Antes tinha aquela nomenclatura leve, moderado e severo. Caiu, porque quando que é leve o autismo? Nunca, né? Então caiu um pouco por essa nomenclatura. Depois é quanto de suporte a pessoa precisa para viver. Nível 1 precisa de pouco suporte, médio suporte, nível 2, nível 3... todo suporte, muito suporte. Mas também vai cair por quê? Porque para ser autista, né, para ter o diagnóstico dentro da tríade ali do autismo, para ter o diagnóstico, é que a pessoa tem um prejuízo. Então, por isso, ela vai precisar de suporte. Então, não importa, assim, se ela vai ter pouco ou muito, ela vai ter que ter suporte. Então, ou suporte ali psicoterapêutico, ou suporte mesmo no dia a dia de acompanhante terapêutico. Suporte para várias áreas. Então, ela vai precisar de suporte. Então, o adulto vai precisar de suporte. Às vezes, ele não vai precisar de suporte ali o tempo todo. Mas, em algum momento, ele pode ter ali uma crise, ou ele precisa, por exemplo, para ouvir o pastor se concentrar, ele precisa de uma coisa ali para segurar. Então, às vezes, tem esses brinquedinhos, sabe aqueles spinner que tava bem na moda? Então, às vezes, fica ali, girando. Já ajuda ele. Já ajuda ele a se concentrar. Mas aí, o adulto que tá do lado, olha um adulto fazendo isso durante o culto, durante a pregação da palavra. E julga. Ou então, vai e fala até, né? Meu filho, você é adulto, por favor, vamos guardar isso aí. Então, não sabe, falta de informação. Ô, Lid, e eu tenho visto, ultimamente, nós temos visto, né? O cordão. O cordão. Pra que o cordão é importante?
importante, em alguns casos é ou não. Como que funciona isso? O cordão é importante para se identificar, né? Porque é uma deficiência invisível, né? Então, nem todo autista você vai olhar e vai falar, autismo não tem cara, né? Não é igual algumas outras síndromes que acontece, que você vê no rostinho, na orelha, no formato da mão, né? Surdez também é uma deficiência invisível. Você cruza com uma pessoa na rua, você não fala se ela é surda ou não, né? Então, é para identificar essas deficiências invisíveis que a gente chama. Mas isso é uma questão pessoal, né? A pessoa querer ou não usar aquele cordão, porque a gente sabe também, como eu falei, que às vezes se identifica e você já é jogado de escanteio, né? A pessoa que fala-se muito do capacitismo, mas nesse sentido também, né? De a pessoa duvidar da capacidade que o outro tem. Então, o que a gente ouve muito, assim, por exemplo, autista nem parece. Então, assim, o que eu estava falando lá atrás, que eu ia concluir, era que muitas vezes a igreja falha porque, por exemplo, nesse autismo que hoje a gente fala de nível 1 de suporte, que é um autista que vai conseguir ter uma vida mais comum possível, porque ele fala, porque ele tem uma comunicação eficiente, vai conseguir estudar, vai conseguir constituir família. Então, vai ter aparentemente ali muitas coisas, mas tem muitas outras questões. Uma delas, e que a igreja é muito importante nesse caminhar, é o índice de suicídio. Entre os autistas nível 1 de suporte, ele é 8 vezes maior do que pessoas comuns. Olha só. Porque a carga mental é gigantesca e lidar com isso o tempo todo, porque o que acontece nesses autistas é como aconteceu, por exemplo, com a minha filha. A gente só descobriu o diagnóstico dela com 9 anos, porque até lá, por ela mesma, ela tentava se adaptar. Entendeu? A gente chama isso de masking. Ela mascarou as características autísticas dela, mas por ela mesma. Isso é muito comum em meninas. Sobrevivência, vamos dizer Por assim. Sobrevivência, isso. Então, assim, imagina a pessoa o tempo todo tendo que se adaptar. Porque isso acontece, né? A gente tem que... O autista precisa... Ele não veio, entre aspas, com um download automático que a gente tem de comportamento. Em alguns comportamentos mais, outros menos, né? Então... Você tem que ensinar que quando chega em um local, tem que olhar no olho e dar bom dia. Tem uns que não fazem, não tem. Então, você vai ensinando alguns comportamentos. As terapias ajudam nisso. Então, é uma carga mental enorme para poder... Né? Isso, é um esforço. Pra gente é natural, isso. Pra ele tá se esforçando. Tá se esforçando para olhar no teu olho. Então, muitas características do autista é que ele não consegue fixar o olhar, né? Que você olha desde lá, já amamentando o bebê. É uma característica. Criança, o bebê não consegue olhar porque é muita informação visual para ele, né? Nossas expressões, tudo que a gente fala. Aí, para ficar percebendo tudo e ainda ouvindo o que você tá falando, então prefiro olhar para o nada e tô te ouvindo, tô concentrando nisso aqui do que concentrar no que você está fazendo. E Lídia, a gente fala bastante de autismo, né? Porque a gente percebe mais os casos, mas você já teve contato com outras neurodivergências ali no contexto do Ministério Infantil, com as quais vocês tiveram que lidar também, amparar a família? No caso, assim, por exemplo, do autismo, é muito comum. O autista não vem sozinho, só o autismo. Tem sempre as comorbidades. E comorbidades são outros transtornos. Então, tem o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Tem o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem altas habilidades. Tem o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então essas neurodivergências que você elas acontecem sozinhas, mas também... estão ali com o autismo, porque o que acontece, é por isso que fala, elas são todas de origem genética e neurológica, né? Então, uma se confunde com a outra. Entendi. Então, pode ser que a pessoa tenha algumas características, mas ela é TOD, mas tem algumas coisas que pode ser parecida. Então, o diagnóstico pelo profissional é importante por isso. E pode ser, igual a Isabela, por exemplo, ela foi diagnosticada com TDAH. Com o tempo, quando a gente percebeu, na verdade, ela é autista e tem como comorbidade também o TDAH. Olha só. Então, é bem
é bem próximo a algumas características umas das outras, assim, sabe? Então a gente já lidou com algumas, tem algumas crianças com essas questões, adultos também, né, com a questão da ansiedade, que é um mal do século, assim, né, e como a igreja tem lidado, né? Não dá para ignorar, não dá para falar que é falta de Deus, isso é muito importante, né? A gente já ouviu também, né, isso aí não, né, esse comportamento, porque nas crises a pessoa sai de si. Ou né? espiritualizar, né? E falar que é demônio, né? Gente, é muito perigoso. Então a gente tem que estudar, tem que ouvir. Claro, tudo debaixo de oração. Vou orar pelo meu filho que está sofrendo, vou orar, mas não quer dizer que ele está endemoniado, né? Então isso tudo a gente precisa de conhecimento. Sim, né? Lídia, uau, que importante. Imagina você, né? Pode até criar um trauma nessa família, né? Sim, a gente já atendeu adultos com esse trauma, assim, de que o pai, até assim, isso há anos atrás, né, ignorância mesmo, e uma boa intenção de ajudar o filho, já levou em várias igrejas, mas para expulsar e nada acontecia. Olha, né? que forte. E Lídia, desde que vocês iniciaram esse trabalho, vocês têm percebido o impacto de um trabalho como esse na vida de famílias, na vida da igreja? Queria que você contasse um pouquinho sobre isso, ou algum testemunho que você tenha que seja relevante, sabe? Ou até na própria vida de vocês como família, você nos falasse um pouquinho sobre isso. Sim, tem várias coisas que acontecem. Eu queria contar um pouquinho sobre... Eu fui em Campinas, acho que foi outubro. Acho que foi outubro que eu fui a Campinas falar com a igreja presbiteriana de lá, e foi muito impactante, assim. Eu tenho ido em várias igrejas, em todas a gente tem esse mesmo impacto, mas ali foi muito especial, assim, porque a igreja, ela colocou essa palestra. Eu fui participar de um congresso mesmo de famílias atípicas, então tinha lá neuropediatra, tinha outras mães falando, e aí falamos sobre o Ministério Infantil também, e aí eles colocaram essa palestra que eu dei sobre inclusão de famílias atípicas na igreja, na escola bíblica dominical, e eles cancelaram todas as outras salas, que a gente na igreja presbiteriana tem muito isso, né, cancelaram e chamaram reuniram todos. Então tinha cerca de 400 pessoas ouvindo sobre isso, e foi impactante de ouvir depois, né? Muitas mães atípicas ali se emocionando e agradecendo por tudo isso, né? E muitas pessoas, eu ouvi alguns senhores, algumas pessoas de mais idade emocionadas e agradecidas porque nunca tinham ouvido falar. Uau. Porque nunca tinham olhado com esses olhos. Então esse impacto que eu vejo, que é Jesus, não é o que eu falo, né? É Deus abrindo essas portas, gerando assim. Empatia, gerando né? empatia. Gerando amor bíblico mesmo, né? Isso mesmo. E abrindo os olhos. Então eu acho que o maior impacto é esse. Eu falo assim, para o Ministério Infantil, eu sempre falei e tenho falado onde eu tenho oportunidade, que a gente precisa levar Jesus para todas as pessoas, né? Então, a gente não pode perder a oportunidade do ID que Deus nos deu, né? Sim. Nos deu esse privilégio. Sim. E pra gente encerrar, Lídia, tanta coisa pra falar. Se você tiver mais algum assunto que você acha relevante, importante também, você vai nos dando um toque. Mas esse amparo à família, né? Eu queria que a gente se sensibilizasse para isso mesmo. Existe uma sensibilidade na família, né? Existe uma necessidade de amparo. Os pastores têm que também ser munidos de informações para como pastorear uma família nesse sentido, porque eu acho que existem algumas neurodivergências que geram um grande transtorno familiar, uma necessidade de adaptação. Acho que todas, sim, né, Lídia? E assim, os líderes, eu acho que na faculdade de teologia tinha que ter essa disciplina, né? Boa ideia. Porque como que você vai pastorear uma família nesse contexto? Você precisa entender isso, né, Lídia? Sim. É importantíssimo, assim, o índice de divórcio entre casais de famílias atípicas é muito alto, porque é uma carga emocional muito grande, assim, né? Estudos dizem que o cérebro da mãe de crianças autistas ou crianças atípicas, ela funciona como de um soldado numa guerra.
o tempo todo, assim, em alerta, em estado de alerta. E realmente, assim, a gente tá o tempo todo assim, será que, né, a cabeça da mãe, da mulher, né, hoje já é assim, já se esqueci disso, eu esqueci daquilo. Mas esse estudo mostra que é isso, é um estado de alerta, como se fosse uma guerra, como se ela estivesse numa guerra. Você tá dormindo, mas você tá ali atento, será que ele vai acordar, será que ele... Então, vai assim, no mercado, vai no eu shopping. falo na igreja, então quando eu também saio falando assim, você ouviu isso aqui, o que você pode fazer agora? Então, no seu âmbito pessoal, vai atrás dessas famílias, se coloque à disposição como suporte. Como que eu posso fazer esse suporte? Minha filha, vai lá um dia na casa dela e fica 1 hora para ela tomar um banho. Uau. Vai lá assistir um filminho com a criança dela, estoura uma pipoca, faz uma janta para ela, chama essa família para ir na tua casa. Então, assim, isso é um impacto gigantesco na vida de uma família. A gente, graças a Deus, a gente tem isso. A gente acha que é uma coisa simples, mas que causa um impacto enorme. Enorme, enorme, sabe? Pergunta pra sua mulher se ela quer que você fique com o filho dela algum tempo para ela ir fazer a unha dela, para ela ir cortar cabelo. Qual que foi a última vez que ela foi no salão? Você pode perguntar isso pra mãe atípica. Olha pra minha raiz aqui. Mas tá maravilhosa, Lívia. Não, então Mas eu imagino. são coisas pequenas que causam impacto. Seja ombro, ouça essa mulher, sabe? Muitas vezes a gente tá falando assim e a realidade é parecida. Mas a intensidade é muito maior. Então, às vezes eu falo de algumas questões que eu tenho com os meus filhos. Então, usa dessa empatia, ouve. Não compare, fala assim, mas toda criança é assim mesmo, se preocupa não. Como que querendo sabe? amenizar, né? Não, ouve, eu imagino a tua dor. Ora com essa mulher, olha com esse marido. Os pais... precisam muito de suporte. A gente fala muito da mulher porque a mulher fala, né? A mulher demonstra, a mulher chora. Os pais se isolam, os pais negam, os pais abandonam a família, os pais vão embora. É muito grande o índice de mães solo depois que descobre que criança é atípica, ou até antes de descobrir, né? A criança dá trabalho, dá muito trabalho, dá o triplo de trabalho de uma criança típica. E aí o pai vai embora, o pai abandona, então ele precisa desse suporte, ele precisa dos homens da igreja sendo firmes ali, sabe? Ele precisa de hombridade, assim. Esses homens precisam ser ouvidos e pastoreados. Pastoreados, sim. E a gente tem... Meu Deus, como a gente tem pecado nisso. Sim, e é simples, né? É simples, é coisa que a gente pode fazer. E aí eu falo que no âmbito da igreja é isso. Procure se dispor. Tem uma pessoa lá que você sabe, vem aqui, ó, não sei fazer nada, mas o que você quer que eu faça? O que você acha que eu posso fazer? No Ministério Infantil chega lá e fala, eu amo tanto criança, eu gosto tanto de cuidar. Tem gente que tem afinidade, você vê, tem afinidade. Olha uma criança e vai... A sua disposição é o principal. E Deus vai levantar essas pessoas. E eu tenho orado por isso, e isso tem acontecido na minha comunidade, isso tem acontecido, eu tenho orado para que isso aconteça também aqui em Curitiba, em vários lugares. A gente está lá com passinhos de formiga, a gente nunca fez uma coisa gigante, né? A gente ainda não tem uma sala de recursos, por exemplo, para criança atípica, mas não precisa de tudo isso. Precisa de coração, de disposição, de ação. Uau, Lídia, uau. Ai, que coisa boa a gente falar sobre isso. Obrigada, Lídia. Eu queria que a gente encerrasse você falando com aquelas famílias, com aquelas mães, aqueles pais que estão vivendo essa realidade, que muitas vezes estão em alguma igreja que às vezes não tem essa informação, não entende, que até no contexto da igreja eles estão sofrendo por não serem compreendidos. Sim. Queria que você deixasse uma palavra, um consolo. Posso falar aqui? Pode. Quero encorajar você que é de uma família atípica, que você comece a partir de você, da sua casa, arregace as mangas, procure a sua liderança, procure o seu pastor, converse e te dizer que Deus tem um propósito para sua vida, tem um propósito para sua casa. O seu filho, a sua filha, ele vai ser alcançado pelo mesmo evangelho, pela mesma graça que você foi alcançado e está na igreja hoje. A gente precisa levar essa informação, a gente precisa abrir o nosso coração, que muitas vezes está fechado ali com medo de não ser aceito, com medo de ser excluído, mas Deus vai fazer grandes coisas a partir de que você abre, fale da sua vida, fale do seu coração e que você vai ser levantado por Ele. Se disponha, coloque mesmo você
aí a partir de você, o seu filho, a sua filha, e você vai ser surpreendido pela graça de Deus. Vá firme, porque assim como na minha casa, ele tem feito grandes coisas, com muitas dificuldades, com muitas lutas, mas Deus está presente o tempo todo, levantando pessoas, nos surpreendendo a cada dia, e ele vai fazer isso com você também. Amém, amém. E eu quero agora incentivar você que trabalha com crianças, que às vezes clicou aqui nesse vídeo assim, por acaso. Né? Esse vídeo caiu para você por acaso, com certeza não foi por acaso. Deus tem um projeto, Ele quer nos despertar para essas famílias, para essas crianças que Ele quer alcançar e que nós temos negligenciado muitas vezes. Quero, assim, hoje a gente deu uma pinceladinha, né, Lid, de quanta coisa eu creio que ainda poderia ser falada sobre o tema, mas que você faça como a Lid falou, corra atrás de informação. Se você trabalha com criança, não tem como você não buscar informação sobre esse assunto. Nós temos errado. Com certeza já errei muito por falta de informação. Você também já deve ter errado, mas não dá mais. Nós temos que correr atrás de informação, porque é esse amor que Deus nos pede, é esse acolhimento que Deus nos pede. Então, incentivo você a fazer isso. Lid, quem quer saber mais sobre o assunto, quem quer ir atrás, quem quer... Você tem algum caminho? Passa tuas mídias sociais também pra gente te seguir, pra gente acompanhar. Não sei se ali você também fala mais sobre o tema. Fala aqui com a gente vai colocar na descrição do vídeo também. Então tá bom. Meu Instagram é @LidReisGuedes. E meu telefone eu vou deixar com vocês podem mandar meu contato de WhatsApp. Eu estou à disposição para as igrejas, para as famílias, para conversar, para capacitação. Tenho viajado aí pelo Brasil falando sobre isso, aqui em Curitiba também. E vai ser um privilégio poder falar isso. Eu entendo que Deus tem chamado a mim e a minha família. Hoje estou eu aqui porque meus filhos são crianças, mas eu creio que eles também vão poder falar daqui a pouco sobre isso. Glória a Deus. De causa, assim, né? Então hoje eu sou a voz deles aqui e de tantas outras famílias. Então eu estou à disposição, vou deixar meu contato para vocês colocarem na descrição também. Maravilha, a gente vai estar na descrição então o contato, tá? Mas vamos falar também, pode ser? Vamos Pode. falar? Já que a gente tá falando de inclusão, Sim, vamos falar. Aí. 41 998 33 25 12. Legal. E o Insta, repete de novo? @LidReisGuedes. LidReisGuedes. Tá bom, gente? Vamos continuar nessa caminhada. Obrigada, Lid, mais uma vez. Agradeço. Que Deus abençoe tua casa, tua vida, teu ministério. Amém. Que você possa, assim como me abençoou tanto, né? Me tocou tanto, me sensibilizou tanto, que você possa, assim, sensibilizar muitas vidas para esse tema, Amém. ser canal de bênção para muitas vidas, você e a tua casa. E que teus filhos sejam levantados pelo Senhor poderosamente. Amém. Como canais de bênção também. Amém. Amém? Amém. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada. E tchau, até o nosso próximo episódio.